Eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos, e essa palavra que eu quero trazer para os irmãos é uma palavra que chamar a nossa atenção no sentido de quê? De nós permanecermos na presença do Senhor e não buscá-lo apenas quando nós temos alguma necessidade. E não buscar quando nós temos interesse em alguma coisa, e não recorrer a Ele apenas quando a gente tem uma certa necessidade. É bem verdade que todos nós que viemos até a presença do Senhor Jesus Cristo, nós viemos com alguma dependência. Dependíamos dEle para uma coisa, outra coisa. Mas uma vez que o Senhor nos ajudou, nos abençoou, Ele tem algo maior e melhor para nós. E para que esse algo maior e melhor se manifeste na nossa vida, há necessidade de nós permanecermos na presença dEle, sendo educados pela graça, sendo ensinados pela palavra, sendo orientados do querer e da vontade de Deus que se revela na palavra do Senhor. E assim, com um propósito também. E que propósito é esse? O propósito de nós estarmos aguardando e permitindo que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida, para que nós possamos então, sendo santificados, aguardar aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu, que os profetas prometeram, que os escritores dos evangelhos falaram, que anjo falou, que é o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo para vir e buscar a sua igreja. Amém? Vir e buscar a sua igreja. E nós temos o conhecimento de que a igreja do Senhor Jesus Cristo não são quatro paredes. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é nenhum bem móvel ou imóvel. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo somos nós, seres humanos, feitos, criados por Deus, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. O Senhor não se manifesta numa caixa de som. O Senhor não se manifesta num arbusto como aquele ali, O Senhor não se manifesta em nenhum vaso, em absolutamente nada. O Senhor, Ele se manifesta nas nossas vidas, porque nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus, Então, ficar na presença do Senhor e permitir que o Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo com a finalidade e o intuito de nos preparar da maneira a maneira adequada, Sem mancha, sem ruga, sem absolutamente nada que venha corromper a nossa vida, mas estarmos inteiramente na presença do Senhor, aguardando a manifestação do Senhor, sendo santificados, trabalhados pelo Espírito Santo, para chegarmos a estar de maneira contente a agradar ao Senhor. Amém? Eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 8, versículo 40. Você sabe que Lucas, ele foi um médico, uma pessoa de muita confiança do apóstolo São Paulo. Eu falei 8:1, irmãos? 8:1 eu falei? 8:40, 8:40. Está escrito assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Amém? Vou ler novamente. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, como já mencionei aqui para você, Ele exercia o ministério que Deus o incumbiu de exercer. E Ele não tinha parada, Ele não tinha
Para ele ter um momento a sós com Deus, ele tinha que levantar às altas madrugadas e conversar com o Senhor. Outros lugares, ele despedia o povo, mandava o povo embora, e ele saía, e ele sentia a necessidade de um diálogo com o Pai dele, de uma conversa com o Pai dele. Assim como nós, como filhos de Deus, que nós nascemos, né, como está escrito lá, que nós nascemos do Senhor, né? E como pessoas nascidas do Senhor, nós devemos ser alimentados pelo alimento que o Senhor provê. E o alimento que o Senhor nos provê é a palavra dele. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vamos buscar a palavra de Deus, e ao ler a palavra de Deus, nós vamos ser alimentados, fortalecidos. E o Senhor Jesus Cristo, no ele andar de um lado para o outro, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, né? Às vezes ele estava com uma multidão muito grande, às vezes ele deixava essa multidão e ele ia atrás de uma única pessoa, né? Você se lembra da parábola que ele contou das ovelhas? Deixou as 99 no aprisco e saiu à procura daquela que havia se desgarrado. E quando ele encontrou essa ovelha que estava desgarrada, ele poderia muito bem trazer com seu cajado e vir trazendo ela, direcionando ela. Mas o que ele fez? Porque ela era uma ovelha fujona, ele quebrou as pernas dianteiras dela e colocou nos ombros. Por isso que ele colocou nos ombros, né? Colocou nos ombros, para que ela não fugisse mais, para que ela não se distanciasse mais, para que ela não se afastasse mais. Às vezes, sabe, irmão, às vezes Deus permite vir uma coisa aí, em muitos fujões, Deus permite vir uma situação muito contrária, e essa situação, a pessoa às vezes ele fica questionando, mas por que eu estou passando isso? O que está sucedendo? É o amor de Deus que está sendo demonstrado através de um puxão de orelha, através de algo que está se manifestando, para trazer a pessoa no aprisco dele, para ficar perto dele, para ficar junto dele, para ouvir a palavra dele, para se dedicar a ele, porque na verdade, todas as coisas que nós alcançamos nessa vida, nós podemos lutar e podemos achar que são as nossas forças, mas a Bíblia nos fala: o que tem tu, ó homem, que de Deus você não tenha recebido? O que você tem que você não tenha recebido, né? Então, o Senhor, irmão, ele saía pregando o Evangelho. Em uma certa ocasião, ele foi para uma região chamada Gadara. Essa região chamada Gadara, ele foi lá por um chamado específico da alma dele, do coração dele. Não há um relato na Bíblia em que alguém o tenha informado da pessoa que estava lá na cidade de Gadara, passando por momentos difíceis, passando por momentos tribulosos, passando por momentos de agruras. Não diz isso, diz que ele pegou o barco e desembarcou nessa cidade ali, em Gadara. E quando ele desembarca ali, tem um homem lá que era possesso por uma legião, e se nós formos contar o que era considerado uma legião na época, era uma legião romana que continha 6.000 soldados, e a Bíblia nos fala que ele tinha uma legião de demônios. Vamos trazer isso com esse numeral aí, 6.000 demônios na vida de um homem, né? Um demônio só já domina o homem com a maior facilidade. Imagina você 6.000 demônios. No entanto, esse homem, ele vivia nu, vivia pelado, não tinha roupa, não vestia roupa. Ele era alguém muito perigoso, porque havia nele um espírito violento. E ele tentava e procurava de todas as formas agredir as pessoas, e muitas que eles agrediu, denunciaram ele, as polícias lá prendia com grilhões, mas ele estourava tudo, quebrava tudo, arrebentava tudo, e voltava novamente para viver lá no meio do sepulcro. Então, o Senhor não vai ali à toa, ele vai ali porque a glória de Deus ia se manifestar na vida daquele homem. Ele vai ali porque talvez a família daquele homem já tivesse desistido dele. A sociedade, as autoridades, a assistência social, todo mundo já havia desistido, porque com certeza tentaram fazer todas as coisas. Tentaram fazer de tudo para incluí-lo ou
na sociedade, mas não havia modo, não havia jeito, não havia como. Então, o que aconteceu? Jesus se encontrou com esse homem, Jesus orou por esse homem foi curado, esse homem foi abençoado, esse homem foi liberto. O milagre que aconteceu na vida dele, todas as pessoas reconheceram esse milagre, viram esse milagre, sentiram esse milagre, vivenciaram esse milagre. E daí, irmão, depois do Senhor ter feito isso, que é uma passagem muito bonita, só que nós não vamos ter tempo para ficar. E o que ele fez? Depois dele ter feito isso, aconteceu esse versículo aqui que eu li para vocês. Olha, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Aqui está falando que o Senhor Jesus Cristo, depois que ele saiu de Gadara, ele voltou novamente no lugar aonde ele havia estado, porque ninguém pode voltar no lugar que nunca esteve. Então ele voltou ali, e ao voltar ali, está dizendo aqui que havia uma multidão que o aguardava, que o esperavam. Logicamente, irmão, numa multidão, nem todas as pessoas chegam no mesmo horário para se encontrar num determinado local. Aqui na igreja, por exemplo, se eu der um aviso aqui somente no começo do culto, muitas pessoas vão ficar sem ouvir esse aviso, porque muitos chegam depois do culto ter começado. Muitos chegam depois, então a gente tem que repetir os mesmos avisos para que ninguém fique desinformado dos trabalhos da igreja, das orações, enfim, né? Então, lá nessa multidão, você acha que todas as pessoas chegaram juntas? Não. Havia muitas pessoas que o estavam aguardando, porque sabiam que ele ia voltar ali. E como é que elas sabiam? Porque elas haviam sido informadas. Como é que elas sabiam? Porque alguém lhes havia falado, lhes havia dito? Ou será que não tinha outro caminho para o Senhor, outro lugar para o Senhor ir, que obrigatoriamente ele tinha que voltar ali? Então as pessoas que estavam ali, estavam informadas, tanto que estavam esperando ele, estavam aguardando ele. Quem foi que falou que ele ia voltar ali? Quem foi que disse? Alguém falou, alguém anunciou, e isso atraiu o povo, atraiu as pessoas, e as pessoas que foram atraídas estavam numa expectativa grandiosa, numa expectativa de ver o Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que as pessoas sentiam um enorme prazer, uma enorme alegria. Aqueles que tinham coração sincero, eles sentiam prazer e alegria de estar perto do Senhor, de estar junto do Senhor, de estar bem apegado ao Senhor. Eles tinham um enorme prazer, um grande prazer. E eu acho, amado irmão, que é um prazer como esse que deve dominar o nosso coração, de nós nos sentirmos alegres, sentir com o coração satisfeito, de nós reconhecermos, sabermos, termos o conhecimento, sermos informados de que o Senhor, Ele está perto de nós, está junto de nós, está aí ao nosso redor, ao nosso lado, está em nós. Essas pessoas, irmãos, nem todas elas chegaram naquele mesmo momento. Teve pessoas que chegaram lá por curiosidade, viram uma multidão lá e eles chegaram, mas o que vocês estão fazendo aqui? E alguém informou para eles: nós estamos esperando Jesus chegar, estamos esperando Jesus voltar, porque nós sabemos que Ele vai voltar para cá, Ele vai chegar para cá, Ele vai estar aqui, nós sabemos. Sabe, irmãos, e a Bíblia nos fala que quando o Senhor chega, a multidão o recebe chorando de tristeza, aborrecidos de ver o Senhor. É isso que a Bíblia fala? Foi isso que eu li? Não. Quando nosso Senhor Jesus Cristo chega, a multidão recebe alegre, satisfeita, feliz. E sabe o que aconteceu, irmão? Olha aqui, olha o que está escrito aqui. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o aguardavam, todos o esperavam.
eu quero usar esse versículo, irmão, para fazer uma analogia a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma analogia a respeito da volta do Senhor. Todos nós sabemos, e eu vou citar alguns versículos para vocês, irmãos, de que não foi uma única pessoa que disse que Jesus iria voltar. Não foi uma única pessoa. Muitas pessoas disseram. Houve testemunho dos profetas, houve testemunho dos evangelistas, houve testemunho dos apóstolos, houve testemunho dos anjos e até mesmo de Satanás houve testemunho. Está escrito aqui na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: irmãos, o apóstolo São Paulo falando para a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá. Então, ele está falando, irmão, para aquela igreja que foi fundada por ele, e como ele fala aqui, vocês sabem perfeitamente, quer dizer, ele, Paulo, havia ensinado-os a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele não precisava ficar insistindo com eles, repetindo. Eles sabiam perfeitamente que o Senhor haveria de voltar, e sabiam porque receberam a informação, sabiam porque foram evangelizados, sabiam porque receberam a palavra de Deus. Assim como eu, assim como você, que pela graça de Deus recebemos a palavra dele, e nós não recebemos apenas ouvindo-a, nós recebemos com efeito no nosso coração. Por quê? Porque eu falo a vocês aos teus ouvidos, mas o Espírito Santo fala ao teu coração, aonde você deve ser convertido. No ouvido você é convencido, mas no coração você é convertido. Não é assim? O que a Bíblia fala quando nós aceitamos a Cristo como Salvador? Que o Senhor muda o nosso coração. A primeira coisa que Ele faz é mudar o nosso coração. Não é isso que acontece? Mudou o nosso coração. Nascemos de novo. Nascemos para Cristo, nascemos para Deus. Agora nós temos interesse por Ele, agora nós estamos vivos para Ele. Então nesse interesse que nós temos dEle, nós vamos buscá-lo, nós vamos invocar o nome dEle, nós vamos atrás dEle. Então todos nós, assim como Paulo escreveu, né? Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Vamos tirar essa parte aí, apenas ficar que o Senhor virá. O maneira, o modo, é como um ladrão, né? Ele não vai avisar ninguém. O ladrão, quando quer invadir uma casa, ele não vai, essa noite eu vou arrombar, ele não fala isso. É um rapto. Tá? É assim que o Senhor vai voltar e raptar a igreja dele, levar a igreja dele para os céus, né? Então, vai tirar da terra. Então, vocês sabem perfeitamente, irmão, você sabe perfeitamente que o Senhor vai voltar. Todos nós aqui temos esse conhecimento. Se não temos, estamos tendo agora. E por que nós temos esse conhecimento? Porque, irmãos, os anjos disseram isso. E quando foi que os anjos disseram que o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus e vai voltar? No capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Está escrito lá que o Senhor, após Ele ter dado uma orientação aos seus discípulos, após Ele ter terminado o ministério terreno dele, então Ele iria voltar para o lugar da onde Ele era, ou da onde Ele é. Da onde Ele era, da onde Ele é. Ele ia voltar para lá, né? E
Enquanto ele falava, de repente veio uma nuvem que o tomou e ele foi ascendendo aos céus. Foi subindo aos céus, sendo levado por aquela nuvem. E quando ele ascendia ao céu, sendo levado por aquela nuvem, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas Tadeu, Mateus, Bartolomeu, Simão Zelote, os 11 apóstolos estavam lá, na presença dele. E eles viram, e eles ficaram olhando fitos no Senhor, olhando, e eles estavam percebendo que uma dor de separação estava entrando na alma deles, estava vindo na alma deles. Muito embora o Senhor Jesus Cristo lhes havia prometido: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar a Ele, e Ele vos enviará um outro Consolador para que esteja com vocês todos os dias. Todos os dias. Então, o que sucede, irmão? Sucede que nesse momento que eles estão olhando, a Bíblia nos fala que dois varões, dois homens, vestidos de branco, chega ao lado deles, e esses dois homens dizem assim para eles: varões galileus. Você sabia, irmão? Você sabia que dos 12 apóstolos, 11 eram galileus? E só um que não era galileu, que era Judas Iscariote. Ele é da cidade de Cariota, uma coisa assim, por isso que chamava de Iscariote. O único que não era galileu era ele. Os outros 11 todos eram galileus. Todos os outros 11. Por isso os anjos dizem assim: varões galileus. E aí você vai procurar na história e você vai saber que todos esses 11, eles eram da Galileia, da onde Jesus Cristo também era. E aí, dizem assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ascender aos céus, Ele voltará novamente, da mesma forma que vocês estão vendo Ele subir, Ele vai voltar. Então, eles estavam transmitindo uma mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo, uma mensagem que eles ouviram pelos próprios anjos. E por que nós sabemos disso, irmãos? Porque os anjos disseram, os escritores do Evangelho também disseram. Marcos 16, 19, ele escreveu assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E dos céus que ele virá, de onde primeiro estava. É dos céus que ele virá, de onde primeiro ele estava. Temos um testemunho dos anjos, temos um testemunho de Mateus, que foi o escritor do primeiro livro dos Evangelhos, e que também era um apóstolo, do Senhor. Agora veja bem, irmão, João, ou melhor, desculpe, não foi Marcos que disse isso, é que Mateus é mais embaixo, desculpa. João, o apóstolo São João, que foi um discípulo, que foi um apóstolo e que andou com Jesus, ele escreveu assim no capítulo 14, versículo de número 2, palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe. Na casa de meu Pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Ele não vai levar aquele que não lhe pertence. Viu? O Senhor não vai levar para os aposentos eternos, para as moradas eternas, aquele que não é dele,
aquele que não lhe pertence, porque todo aquele que é dele tem uma paga, teve um preço, e o preço foi o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou. Então, nós somos propriedades do Senhor, e por sermos propriedades do Senhor, Ele vai nos tirar daqui, Ele vai nos arrebatar daqui, Ele vai nos levar daqui para o lugar onde Ele está preparando para nós. Amém? O lugar aonde Ele está preparando para nós. O lugar que Ele está preparando para nós. Aí, irmão, eu vejo aqui agora sim Mateus capítulo 24, versículo 14, falando, versículo 44, falando o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. O Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então, nós temos sido informados de que Ele vai retornar, de que Ele vai voltar, de que Ele vai estar aqui conosco novamente, e Ele vem aqui com um propósito, e que nós, como crentes, e nós estamos aguardando, porque nós queremos sim ir para as moradas eternas. E quando nós falamos de arrebatamento, e quando nós falamos de estarmos esperando o Senhor, por pior que seja a luta que a gente está passando, já vem assim uma sensação de alívio, uma sensação de que nós vamos deixar todo o sofrimento, uma sensação que nós nunca mais iremos sentir dor, uma sensação que nós nunca mais iremos nos decepcionar com ninguém, uma sensação de que ninguém vai se decepcionar conosco, uma sensação, meu irmão, de nós não tomarmos e não irmos atrás de farmácia, de médico, absolutamente nada, porque nós estaremos inteiramente sarados e curados, inteiramente aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Só que eu tenho chamado a sua atenção, irmão. Eu tenho chamado a sua atenção. Eu tenho tentado levar até você uma mensagem de despertamento, né? Da gente ter um compromisso mais sério com o Senhor Jesus Cristo. Sabe? Um compromisso mais sério, cumprir aquilo que Ele determina dentro da palavra dEle, dos princípios cristãos. De nós caminharmos com Cristo, irmão. De nós caminharmos com Cristo, de nós andarmos com Cristo, e permitir que o Espírito Santo faça a obra em nós, porque quem nos encaminha a andar com o Senhor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, essas promessas que nós temos aqui, é para todos nós. E eu espero que você esteja esperando o Senhor com alegria, porque aquele povo estava aguardando, sabendo que Ele voltaria ali, e eles estavam aguardando o Senhor, esperando-o com alegria. A hora que o Senhor chegou, nossa, eles entraram num gozo, numa alegria tremenda. Então, que assim nós como igreja, sabendo que o Senhor vai voltar, que venhamos a estar esperando-o com alegria, porque se nós somos dele, Ele vai nos raptar daqui, vai nos levar para as moradas eternas. Se nós somos dele, se nós pertencemos a Ele, se nós somos comprados pelo sangue dele, se nós o aceitamos como Senhor e como nosso Salvador, e se nós temos realmente um contato, um compromisso, uma intimidade com Ele, é assim que vai suceder com cada um de nós. Amém? Glória a Deus.